Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Eleições, aqui na tela da Band Amazonas. Eu sou Neto Cavalcante e toda segunda-feira, a partir desse horário, vamos estar aqui para falar da nossa cobertura eleitoral dessas eleições de 2024, sempre tratando do que é importante nesse momento. E agora, o que é importante é tratar do calendário eleitoral. Para isso, nós convidamos a advogada especialista em direito eleitoral, Maria Benigno, a quem eu agradeço, desejo boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui na Band com a gente. Eu que agradeço, Neto. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa e estou aqui à disposição para a gente tratar do calendário eleitoral, da campanha eleitoral e aproveito para parabenizar a Band por mais um ano de eleição, tratar a eleição com a importância que ela tem, que é indispensável para o eleitorado conhecer os candidatos, conhecer as regras. Então, parabéns. Muito obrigado. E as eleições, né, ela tem, a nossa democracia tem na eleição ali o seu ápice e tem até dentro do direito, né, uma justiça especializada, o chamado direito eleitoral, a qual a senhora é especialista. Exatamente. O Brasil é um dos países assim que tem esse diferencial. A justiça eleitoral existe para tratar de tudo que se refere à eleição. E esse tratamento não só da realização do processo eleitoral, cadastro de eleitores, aquele processo que a gente vê as pessoas indo lá, regularizar título, dizer onde que ficam as zonas eleitorais, preparar aquele momento da votação, mas também a justiça eleitoral decide qualquer tipo de demanda, qualquer tipo de litígio que seja decorrente, né, do processo eleitoral. Então, é uma justiça especializada, né, não tem um corpo próprio de julgadores, mas é altamente profissionalizada. Nós temos, assim, a justiça eleitoral é reconhecida como a mais confiável, né, já houve até uma pesquisa, e é algo assim que eu tenho muito orgulho de fazer parte, de atuar nesse ramo do direito eleitoral. E como foi na sua carreira, assim, para ir para o direito eleitoral? Isso já fez parte de outros atendimentos, de outras áreas? Sim, também? na verdade, quando comecei a advogar, eu gostava muito do direito tributário. Inclusive, fui estudar direito tributário e por assim, um acaso do destino, um conhecido que era prefeito de um município aqui do interior, ele estava com um problema no processo eleitoral, ele estava correndo o risco de ser cassado, ele era, na verdade, até um amigo mais próximo e ele pediu para acompanhar, para olhar e olha, eu não conheço muito, mas a gente começou a ter uma relação ali, felizmente, ele teve alguns problemas, mas a gente conseguiu ir resolvendo aos poucos e aquele resultado dele acabou gerando uma propaganda dele para os outros colegas prefeitos, para outros conhecidos que também precisavam, né, de advogado nesse ramo do direito eleitoral e eu acabei começando. Então, assim, foi muito por acaso. E hoje eu praticamente, assim, só faço direito eleitoral. Eu felizmente, hoje sou reconhecida, né, por essa atuação já de acredito que uns 18 anos nesse ramo. Então, assim, eu sempre cito essa história e agradeço por eu ter, muito por acaso, começado, porque é um ramo do direito, assim, muito, muito interessante. Você consegue visualizar o direito se realizando, porque em outros ramos do direito, você demora muito tempo para acompanhar a sua ação ter um desfecho, né? E no direito eleitoral, quando você ajuiza uma ação ou quando você está defendendo alguém, você vê o processo ter um resultado dentro daquele período de, no mínimo, de pelo menos 4 anos, né? Porque é preciso que a Justiça Eleitoral dê essa resposta para a população, para quem está envolvido no processo. Então, assim, é gratificante por isso, porque a gente consegue ver o direito se realizar. Doutora, até a gente entrar no que pode e o que não pode, nesse momento da campanha e da pré-campanha eleitoral, essa história de 18 anos no direito eleitoral lhe colocou hoje entre 3 nomes para serem indicados por uma vaga no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral. Isso, né? É uma vaga que é destinada para a advocacia. Esse processo de escolha, ele começa no Tribunal de Justiça, ele começou esse ano lá por volta do final de fevereiro,
houve uma disputa entre 6 nomes, o Tribunal de Justiça escolheu 3, eu tive o prazer de ser a mais votada, de inclusive ter recebido uma votação unânime e sou grata a todos os desembargadores. Esse processo foi para o TSE, está agora no momento de análise, de documentação, de verificação dos requisitos constitucionais, né, porque os 3 que estão concorrendo, eles precisam demonstrar que eles têm os requisitos que a Constituição diz que tem, 10 anos de advocacia, conduta ilibada, notável saber jurídico, e está nesse momento de análise. Posteriormente, o TSE, o tribunal, né, aqueles ministros, os 7, eles homologam ou não essa lista e vai para o presidente da República. Então, pode ser que ainda esse ano essa lista tríplice tenha algum resultado já. Aliás, pode ser não, certamente ainda esse ano vai ter um resultado. Eu espero que seja positivo. A gente espera também, ficamos na torcida aqui. Então, por conta disso, nesse momento, não está nenhum dos candidatos ou pré-candidatos a seu cliente? Não, eu não tenho agora nenhum vínculo com nenhum candidato aqui majoritário, aqui da capital. Eu como advogada, eu ainda posso advogar, eu tenho consultorias, assessorias, alguns contratos com clientes que já vêm de algum tempo e que continuam no processo eleitoral, eu continuo fazendo isso. A partir do momento que, e se for o caso, né, dessa lista tríplice se resolver, aí quem for escolhido, seja eu ou um dos outros 2, não vai mais poder advogar durante o período que fica atuando no Tribunal Regional Eleitoral. Que é de 2 anos. 2 anos, podendo ser reconduzido, né, mas passa por todo esse processo de escolha novamente. Hoje, 22 de julho, começou agora no sábado, no dia 20, o chamado período para as convenções, né? Vai até o dia 5 de agosto, salvo engano. Isso. E aí, o que significa esse período para os partidos políticos, doutora? Esse período, né, de 20 de julho até 5 de agosto, é o período que os partidos podem marcar as suas convenções para fazer a escolha dos seus candidatos. Porque no Brasil, o candidato ele só consegue se apresentar como candidato se ele estiver vinculado a um partido político. Então, por mais que a gente visualize vários candidatos se anunciando como pré-candidatos que irão se registrar, eles precisam dos partidos políticos. Os partidos políticos, eles realizam essas convenções para formalizar a escolha do candidato. No caso, nós vamos ter a eleição para prefeito e vereadores, então os partidos políticos vão escolher se vão ter um candidato a prefeito, vão escolher se vão ter e quem serão os seus candidatos a vereador. E nesse momento de convenção, eles fazem outras escolhas. Por exemplo, eles dizem qual candidato vai concorrer com que número, quanto vai gastar cada candidato dentro daquele limite de gastos que já foi divulgado pelo TSE. Agora, no final da semana que passou, o TSE divulgou uma resolução dizendo que em cada município o limite de gastos é tanto. Então, nas convenções, os partidos políticos também dizem se vão utilizar até esse limite ou não. Então, é um momento de formalização efetiva das candidaturas. Ainda não é o momento de escolher o vice, eles ainda não apontam um vice na convenção, ou não necessariamente, né? Geralmente, o candidato a prefeito, ele coliga, né? Coligar é se unir a outros partidos. Sim. O candidato majoritário a prefeito, ele geralmente busca em outro partido um vice para trazer esse partido que seja forte, que tenha tempo de TV, que tenha recursos, né, do fundo partidário, recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, muito provavelmente, quando tem a convenção do prefeito, ainda não se tem o nome de um vice, porque vai depender da escolha dos outros partidos, né? O partido que vai ter o vice, ele vai fazer a sua convenção e vai estabelecer que o nosso partido vai se coligar com o partido do candidato a prefeito X e o nosso candidato fulano será apresentado como vice. Então, no final, muito próximo ali do dia 5 de agosto, a coligação, essa reunião de partidos, faz uma ata conjunta para dizer que os partidos A, B e C resolveram se coligar, o partido A vai indicar o candidato a prefeito, o partido B vai indicar o candidato a vice. E aí essa ata de reunião conjunta é apresentada para a Justiça Eleitoral. Então, os vices, a chapa completa, geralmente ela é conhecida no último dia.
Ou no registro, né? Muitas vezes até no registro. Que vai até o dia 16. O registro vai até o dia 15. 15, E no dia 16, aí é permitida a propaganda eleitoral. A campanha em si, né? É possível, então, que um partido, por exemplo, na convenção lance seu candidato a prefeito, mas que dias depois o registre como vice? Exatamente. A gente já viu isso, né, em outras eleições. O momento da convenção é para fazer essa escolha, mas é da própria política, essa discussão, união de forças, né, buscando um melhor resultado, um partido mais robusto. Então, muitas vezes, eles acabam se unindo a outros grupos, a outros partidos, e aí aquele que seria vice acaba se unindo para ser... Aliás, aquele que seria prefeito, candidato a prefeito, acaba se unindo para ser vice, numa composição aí para ter mais força e conseguir um resultado melhor. E nesse caso precisa refazer a ata de convenção? Sim, precisa. Precisa que o partido político, quando fizer a sua convenção e fizer a sua escolha, ele pode deixar em aberto, né? O partido fica em permanente convocação até a data limite, que seria dia 5 de agosto, para que, em conjunto com os seus dirigentes, resolva de uma outra forma. E aí, tendo essa convocação permanente, o partido fica até o dia 5 de sobreaviso, é possível que faça essa alteração e ela deverá ser comunicada à Justiça Eleitoral. Maria Benigno é advogada, especialista em direito eleitoral. Aqui no Band Eleições, a gente vai fazer uma breve pausa, 2 minutos, a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Band Eleições, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo a doutora Maria Benigno, advogada especialista em direito eleitoral. No primeiro bloco, nós falamos um pouco da carreira, profissão da doutora Maria Benigno e também sobre esse período de convenções eleitorais, registro de candidatura. E nesse momento, doutora, a gente tem acompanhado já uma pré-campanha eleitoral, principalmente nas redes sociais. E a questão da internet ainda deixa muitas dúvidas, né? Porque o que pode, o que não pode fazer. A gente tem visto os candidatos usando bastante nesse período de pré-campanha. Isso depois vai ter vai se afunilar cada vez mais, né? Esse tempo de exposição, de poder se expor, né? Na verdade, hoje a Justiça Eleitoral entende, até as redes sociais, toda e qualquer forma de o pré-candidato se expor ao eleitorado de uma forma positiva. Até, assim, muito pouco tempo atrás, esse tipo de exposição era considerado uma propaganda antecipada e isso era, inclusive, punido com um processo que podia gerar multa. Hoje, a Justiça Eleitoral entende que quanto mais o eleitor tiver informações sobre quem é o candidato, sobre o que ele pretende fazer, o que ele já fez, quais são as bandeiras que ele defende, isso a Justiça entende até de uma forma positiva. O que não pode fazer nesse momento de pré-campanha é pedir voto, é dizer o número que vai concorrer. O pré-candidato, ele pode anunciar que ele é pré-candidato, ele pode dizer o que ele pretende fazer se ganhar, o que ele já fez, se ele, porventura, já tenha ocupado algum cargo eletivo. Ele pode fazer uma série de colocações, assim, até para se exaltar. Ele só não pode pedir voto. O que é bem positivo, porque antes nós tínhamos, assim, um período muito restrito para essa campanha propriamente dita, inclusive nas redes sociais, que era a partir do dia 16 de agosto até a data da eleição. E isso é muito pouco tempo para que o eleitor, né, conheça todo mundo que está ali se colocando como candidato. E também era uma forma de beneficiar aqueles que já estão no poder, porque esses que já estão no poder, eles têm uma visibilidade própria, né, do seu mandato, eles têm uma cobertura jornalística, então era de certa forma até um desequilíbrio. Então hoje você vê que praticamente todo mundo está ali dizendo o que quer fazer, como vai fazer, só realmente não pode colocar um número que vai concorrer, não pode pedir voto, e esse pedido de voto ele não pode ser nem implícito, tipo, eu conto com seu apoio, espero contar com você, lembre de mim na eleição, isso não pode, mas o resto está liberado. E com relação a quem está no mandato hoje, quem tem um cargo eletivo e que está também
nessa ânsia para de quem concorrer? exerce mandato eletivo, né, quem tem algum tipo de poder, existem algumas condutas que são vedadas, porque essas pessoas elas têm por trás de si uma estrutura, né? Se é um parlamentar, ele tem todo um gabinete que pode produzir material de divulgação do seu mandato. Com dinheiro público. Com dinheiro público, exatamente. No caso de quem está no executivo, tem toda uma estrutura, ele tem uma hierarquia, um poder, né, com a caneta. Então, para isso, a lei das eleições, ela prevê, no artigo 73, uma série de condutas vedadas. Por exemplo, quem é deputado ou senador não pode fazer uso daquela estrutura do seu gabinete para fazer campanha. Esse parlamentar ele vai continuar podendo divulgar o seu mandato, dizer tudo que ele tem feito nos 4 anos ou nos 8 anos, no caso de senador, mas não vai poder atrelar essa atuação parlamentar à eleição futura, né? De dizer, olha, eu fiz isso, aquilo outro, e eu dependo de você, eu espero que você me reeleja para que eu possa continuar. Se eu não continuar, esse tipo de atividade ou esse tipo de serviço, isso não vai mais acontecer. Então, esse vínculo da atividade parlamentar com a campanha, com a eleição, não pode. A mesma coisa em relação a quem está no executivo. Não pode ter a utilização da estrutura, né, da administração, não pode usar servidor, não pode usar bem público, não pode fazer liberação de dinheiro nos 3 meses que antecedem a eleição, uma situação que é bem específica também e que acontece muito. Não pode fazer propaganda institucional, por isso que você pode ter percebido que os municípios, né, quem está na esfera da eleição, no caso municipal, os perfis oficiais, eles não podem mais fazer divulgação. Podem muito pouca coisa, apenas de caráter informativo e que seja, por exemplo, campanha de vacinação, campanhas que sejam estritamente necessárias e com autorização da Justiça Eleitoral. Então, toda a propaganda institucional, ela é proibida nesses 3 meses. A utilização de verba para propaganda também, ela não pode ser utilizada no último ano de mandato, de uma forma muito superior aos 3 anos antes, porque a gente sabe que no ano de eleição há um interesse maior em mostrar o que foi feito, em dar visibilidade para o mandato. Então, essa lei, essas condutas vedadas, é exatamente para impedir que se faça a utilização indevida da estrutura, né, da estrutura de poder, da estrutura da prefeitura, se for o caso do governo, da União. A gente tem uma peculiaridade aqui no estado que é o período da vazante, que vai coincidir com o período eleitoral. Como é que faz com a cesta básica que precisa ser entregue lá para o Ribeirinho? Sim, uma conduta vedada também que é muito utilizada nesse período é distribuição gratuita de bens, vantagens ou serviços. É proibido, desde o dia 1º de janeiro até o final do ano é proibida essa distribuição, mas não se pode excluir a possibilidade de eventos extremos, né? Casos de calamidade, necessidade, né? Então, para que essas cestas básicas possam ser entregues para atender a população que, infelizmente, parece que vai acontecer, é preciso que se realize um processo de decretação, estado de necessidade, estado de calamidade. Isso passa por todo um processo burocrático de demonstrar que efetivamente aquele município, aquela localidade está passando por aquela situação. E aí, uma vez decretado oficialmente esse estado, o Ministério Público Eleitoral vai acompanhar a distribuição dessas cestas básicas ou de telhas, de qualquer tipo de benefício para atender essa população. Exatamente para evitar que o gestor, né, o município ou até mesmo uma secretaria de ação social faça o uso eleitoreiro, porque lá bem cabos eleitorais ali. Exatamente, lá bem distante nós não temos como acompanhar como é que está acontecendo. Então o Ministério Público de cada local vai ter que acompanhar para saber se aquela entrega não está sendo utilizada para promover a candidatura, né, do eventual candidato à reeleição ou de alguém que o prefeito lá não apoia, perdão. Tá certo. E nós estamos com 22 municípios em situação de emergência ambiental justamente por conta da vazante. A gente falou no primeiro bloco sobre o recurso do fundo eleitoral, né, já tem um teto de gastos
Mas eu acho que os advogados são bastante acionados aí. A gente percebe muitos candidatos, às vezes, não usam ou têm dificuldade na prestação de conta com esse recurso que chega. A prestação de contas é algo que tem trazido muitos problemas para os candidatos, principalmente aqueles que não são eleitos, né? Nós vemos assim, muitas pessoas se candidatando, muitas não recebem recurso público, porque o partido político ele não precisa entregar recurso para todos os seus candidatos. Ele entrega para aquele que ele entende que é mais viável, que tem mais condição de sucesso. Muitas vezes se concentra no candidato a prefeito, né, ou um ou dois vereadores que realmente têm mais condição de ter sucesso na eleição. E os outros, eles fazem ali uma arrecadação de recursos, de pessoas próximas, ele mesmo investe na sua campanha, e aí, quando não tem sucesso, vem o período da prestação de contas e o candidato abandona. Muitas vezes o advogado que é colocado para atuar em favor desses candidatos também não acompanha, porque não é alguém que é atuante ali na Justiça Eleitoral. E o que acontece? Essa pessoa tem problema na prestação de contas e daqui, quando ela quiser concorrer de novo, ela percebe que ela está sem quitação eleitoral, porque a prestação de contas julgadas como não prestadas, é o caso desse pessoal que acaba abandonando, ela impede o cidadão, o candidato ou candidata de ter essa quitação eleitoral. E a quitação eleitoral é um requisito para ser candidato. Então, assim, é uma enxurrada de candidatos que estão com esse problema porque não tiveram uma assessoria, né, um acompanhamento nesse momento de prestação de contas. Muitas vezes não é nem a utilização indevida, às vezes é apenas assim, a falta de entrega de documentos que a pessoa tem, mas não sabe como fazer. Quando é que é o período que já começa a possibilidade de contratação de pessoas para trabalhar na campanha? Olha, o candidato, ele só pode contrair despesas, ou seja, contratar pessoas, quando ele já tem o seu registro, e quando ele tem o registro, automaticamente o sistema emite um CNPJ de campanha, para que todo o gasto seja feito nesse CNPJ e, de alguma maneira, seja possível a Justiça Eleitoral fiscalizar. Quando ele tem o CNPJ, ele precisa abrir uma conta corrente específica para movimentar recursos de campanha. E ele precisa emitir recibos eleitorais, que são uns documentos que a Justiça Eleitoral tem um sistema para isso. Então, ele só pode contratar cabo eleitoral, contratar gráfica para fazer santinho, qualquer tipo de despesa em função da eleição, só depois que ele tem o registro, o CNPJ é a conta corrente. E se fizer isso com recursos próprios? Eu pergunto isso, doutora, porque já tem muita gente sendo cooptada e até já se sentindo enganada por pessoas que procuraram e que pediram para trabalhar ali em casa, na rede social, dando engajamento nas publicações e não recebeu nada até agora. Essa despesa, esse gasto que está sendo feito nesse período de pré-campanha, não tem como se ter uma fiscalização, porque a Justiça Eleitoral, ela acompanha a partir do registro, quando já tem um CNPJ, e aí é possível fiscalizar tudo que aquele CNPJ está contratando. Essas despesas de pré-campanha, muitas vezes, acontece, né, de um pré-candidato convidar líderes ali, né, de uma comunidade, pessoas que se destacam para fazer campanha para si, e aí pode acontecer de não cumprir, né, com o acordo. Essa questão só consegue ser resolvida na justiça comum, né? Se houver algum tipo... Vai para a delegacia. Vai para a delegacia, vai. E se por acaso houver algum tipo de gasto indevido, né, que depois se confirme que foi um gasto eleitoral e que não foi registrado, isso pode gerar, inclusive, uma ação de abuso de poder econômico, captação ilícita de recursos financeiros, aí sim vai para a esfera, né, eleitoral. Mas me parece, nesse momento aí, que ainda é uma discussão que deve ser, né, resolvida ou de forma amigável ou na justiça comum. Então, cuidado, atenção, você aí que está sendo cooptado, chamado para trabalhar, vê direitinho. Agora, a gente estava falando também sobre a questão das publicações na internet. A gente viu algumas publicações que precisaram ser retiradas do ar porque tinha patrocínio. Isso também para evitar que o poder econômico, sim, nesse momento, possa controlar, né, o jogo político. Exatamente. Hoje é permitido que qualquer pessoa faça
patrocínio de postagens. O que aconteceu com essas postagens que foram retiradas? Havia uma mensagem negativa contra algum pré-candidato. Então, o patrocínio nem é o problema. O patrocínio de conteúdo negativo é que não pode. Você só pode patrocinar se for para falar bem de você ou de alguém. Então, se eu quiser, eu tenho uma simpatia por um candidato, se eu quiser patrocinar para ele, nesse período de pré-campanha, eu vou fazer uma postagem, vou pagar para que elas tenham uma divulgação maior? Pode. O que não pode é eu fazer um conteúdo negativo, atribuindo, né, alguma coisa ruim de algum pré-candidato. Isso sim é que a Justiça Eleitoral tem evitado e tem mandado retirar. Doutor, agora, assim, no geral, o que mais tem acionado a Justiça Eleitoral nesse jogo da campanha política? O que nós temos visto é exatamente a atuação nas redes sociais. Nós estamos vendo pré-candidatos fazendo vídeos, né, se colocando, muitas vezes criticando quem está no poder, criticando quem já esteve no poder, e isso, de certa forma, tem gerado representações por conta de uma propaganda eleitoral antecipada negativa, né? Porque, além de ser antecipada, o que é essa propaganda negativa? Eu estou levando a mensagem para você não votar no fulano. Isso é que tem gerado o maior número de representações nesse momento, assim, o que eu tenho acompanhado. E nos municípios do interior, nós temos visto muita representação contra candidatos à reeleição que estão, de alguma forma, praticando abuso de poder, de autoridade, usando o cargo para benefício da sua própria candidatura. É muita coisa para ficar atento, e você que é eleitor, que está aí no município, pode também ser um fiscal da Justiça Eleitoral e denunciar mesmo, ir atrás dos seus direitos, para que esse momento da eleição seja realmente o ápice da nossa democracia. Maria Benigno, advogada especialista em direito eleitoral, muito obrigado pela presença aqui no Band Eleições. Eu que agradeço, Neto, sempre um prazer, sempre uma alegria estar aqui com vocês, e parabenizo novamente a Band por trazer esse conteúdo tão importante para a população. Eu sei que vocês fazem sempre debates, entrevistas com os candidatos, e é isso que é necessário, trazer a informação para que o eleitor possa escolher o melhor. Tá certo, muito obrigado pela presença. Muito obrigado a você também que ficou com a gente até agora em mais um programa Band Eleições. Na próxima segunda-feira a gente está de volta. Até lá.